Preste atenção, meus irmãos e meus amigos, para uma realidade que vamos encontrar nos textos que iremos ler. Atos, capítulo 16, a partir do verso 16. Atos 16, a partir do verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Percebe que era uma jovem possessa. O que é ser possesso? Cheios de demônios, cheios de espíritos malignos. E esses espíritos traziam lucro para os seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Percebem uma coisa? Aqui, aparentemente, parecia algo normal. Parecia que ela era uma pessoa que estava ajudando aos homens de Deus. Mas, na verdade, ela estava fazendo isso e, com isso, demonstrando que aqueles eram homens de Deus, ela também fazia com que aqueles na qual ela trazia lucros, mostrava que ela era tão poderosa e que a palavra dela também era digna de aceitação. Ou seja, nela não poderia haver nada de errado, porque ela trazia lucro e reconhecia que aqueles homens eram de Deus. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, olha que coisa, hein? Paulo indignado, imagina que, diante das pessoas, ela estava ali exaltando e elogiando a Paulo e os irmãos. Mas, de repente, a multidão vai ver que Paulo fica indignado. E aí, pense bem, como que pode alguém que está, entre aspas, sendo elogiado e reconhecido, pode ficar indignado? Paulo sabia que através daquela mulher, não era a mulher, era espíritos malignos. Voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-se dela. E ele, na mesma hora, saiu. Ou seja, o espírito maligno saiu daquela mulher e era aquele espírito que trazia o poder de adivinhação e trazia lucro para aqueles homens que ela servia. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os para pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade,
propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Olha que terrível! Por causa desta situação que Paulo agiu da parte de Deus, Paulo e Silas estão sendo açoitados. E aquela multidão que estava ali estava contra Paulo e Silas, a ponto de colocá-los diante das autoridades e fazer com que as autoridades viessem a dar uma surra em Paulo e Silas por causa do Evangelho, por causa do reino. Quantas vezes você vai ser prejudicado, ou já foi prejudicado, ou prejudicada, porque você prega o Evangelho, ou porque você trouxe o reino de Deus para uma família? E quantas pessoas que estão ao redor da sua vida, vendo que você trouxe outras pessoas para Jesus, você conseguiu trazer problemas para o seu dia a dia? Quantas vezes você vai sofrer por causa do Evangelho, porque você está pregando a palavra de Deus? E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, como se fossem bandidos terríveis. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu o pé no tronco. Percebe que, além de ser colocado lá nos fundos, no lugar mais seguro para não se fugir, ainda prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. A situação não era boa, a situação era terrível. Eles apenas fizeram a obra de Deus. Ah, mas eu estou fazendo a obra de Deus e Deus vai permitir isso acontecer na minha vida? Meus amados, meus irmãos, você está indo a favor do reino dos céus e o mundo tem a seu favor os demônios. A razão, a racionalidade, a religiosidade, as religiões são contra o que nós pregamos. E aqui nós vemos Paulo e Silas diante de uma injustiça. Eles não desistem da fé, pelo contrário, eles louvam a Deus, adoram a Deus. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-lhes todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente
e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse-lhes: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando-lhe deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-o para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Meus amados irmãos, percebe toda essa realidade, todas as situações que aconteceram neste lugar, neste episódio. Parecia que Deus não estava ali, com Paulo e Silas, mas eles sempre estiveram com Deus. Eles sempre andaram com Jesus. Eles sempre entenderam que iriam passar por momentos que não seriam agradáveis. Momentos que muitos poderão dizer assim: se Deus estivesse comigo, não deixaria isso acontecer. Nós precisamos entender que é justamente ao contrário. Porque você prega Cristo, porque você prega a verdade, você passará por muitas injustiças. Injustiças essas que vale açoites, prisões e até morte. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que fazia sinais e prodígios da parte de Deus, foi morto apedrejado. O Evangelho verdadeiro de Cristo traz essas realidades. Por isso, muito me preocupa esse Evangelho que agrada muito ao mundo. Esse Evangelho que hoje vemos aí, onde as pessoas estão andando nas trevas, pensando que estão na luz. Devemos perceber e ver da parte de Deus se realmente estamos andando na luz, como diz a palavra do Senhor. Mesmo que tiver que passar por momentos difíceis e maus, precisamos aprender a louvar a Deus de todo o nosso coração, porque desta maneira, Deus, Ele vai enviar o socorro, Ele vai trazer a presença dEle, Ele vai nos dar a vitória que é necessária. Fico por aqui. Possa Deus enriquecer a sua vida nesta hora. Um abraço.